7 páginas no texto. E teve gente que pensou, putz, que chato ficar em pé. Mas isso não se compara ao que o Cristo sofreu. Foram só 7 páginas de texto. O que nós celebramos hoje, irmãos e irmãs, e você também que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia Santa Rita, nós celebramos um gesto de amor. E eu fico me perguntando o que eu seria capaz de fazer por amor. Eu fico me perguntando isso todo ano. Até onde eu iria? A festa de hoje, essa abertura da Semana Santa, ela junta 2 liturgias, tá? Só para esclarecer por que nós temos 2 evangelhos. Um lá, antes de iniciar a procissão, e outro aqui. É porque antes da reforma de 1955, a reforma da Semana Santa, feita por Pio XII, o 5º domingo se celebrava a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No domingo seguinte, já era a paixão. Então o que fizeram? Trouxeram o evangelho do 5º domingo para o dia da paixão, no domingo antes da paixão. Então juntou esses 2. Então o 5º domingo é outro evangelho, e aí o domingo de Ramos juntou o evangelho do 5º domingo com o evangelho da paixão antes de entrar na Semana Santa. Só uma nota histórica, porque às vezes a gente fica se perguntando por que tem 2 hoje? E ninguém responde essa pergunta para a gente. Então está respondido. Trouxeram o evangelho do 5º domingo, colocaram no domingo seguinte, junto, trouxeram o evangelho da paixão uma semana antes de entrar no mistério pascal. Quem é esse servo da primeira leitura que nós ouvimos? Lá ele fala, aliás, ele não se intitula profeta, ele sabe que é um servo. Na verdade são 3 cantos do servo de Isaías. Um a gente já leu hoje, outro a gente vai ver na Sexta-feira Santa. Quem é esse servo? Ele não se intitula profeta, mas ele sabe que veio com uma missão: anunciar a palavra a quem está triste e abatido. Isaías 50 é o Isaías que já saiu do exílio da Babilônia, tá? Então o povo fica 50 anos no exílio, escravos na Babilônia, e saíram, e voltam para Jerusalém. Só que eles voltam tristes, porque a cidade está destruída, o templo está destruído. Então eles precisam reconstruir a cidade, o templo e as esperanças. Tudo está acabado. E aí Isaías vem dizer que esse servo vem trazer essa palavra de consolo. Mas por que esse servo traz essa palavra de consolo? Ele mesmo fala: todos os dias ele me excita o ouvido. Esse servo está atento à palavra. Esse servo escuta o que Deus tem a lhe dizer e transmite. E é uma palavra de esperança para quem está cansado, para quem está triste. Só que esse servo sabe que essa palavra de esperança vai enfrentar problemas. Quando ele fala assim, fui alvo de bofetões e cusparadas, me arrancaram os fios da barba, que era uma ofensa para o judeu. Arrancar o fio da barba era uma ofensa. O profeta sabe que vai enfrentar problemas, mas é muito bonito o final, porque ele sabe, o profeta sabe que Deus estará ao seu lado sempre. O profeta não age sozinho. O profeta sabe que Deus vai ampará-lo. Isso é uma visão do texto. Mas sabe o que eu fico imaginando, Ivan? Que em algum momento, ou em vários, Jesus leu essa profecia.
Por quê? Porque quando os judeus se reúnem para celebrar o sábado, a primeira leitura é sempre do Pentateuco, e o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a primeira leitura deles, a primeira palavra, eles não chamam de leitura. A primeira palavra é sempre do Pentateuco. A segunda palavra é um profeta que eles leem. Sempre os profetas maiores. Jesus se deparou com isso. Jesus, numa hora ou outra, se deparou com esse texto e disse: sou eu vou ter que enfrentar isso. Irmãos, irmãs, se nós queremos ser servos dessa palavra, nós vamos também, em um momento ou outro, enfrentar o que Jesus enfrentou. Claro que não vamos ser crucificados, é óbvio, mas anunciar essa palavra para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão abatidos, é a nossa missão. Como Cristo fez, nós devemos fazer. E quantas pessoas tristes e abatidas nós encontramos por dia? Quantas pessoas precisam de uma palavra de esperança, de confiança? Quantas pessoas que nós encontramos, que nós precisamos dar essa palavra? E é a nossa missão. Nós somos esses servos de Deus hoje, convocados nessa assembleia litúrgica, a nos comprometer com Deus, a anunciar essa palavra. Na segunda leitura, a carta aos Filipenses, é um grande hino cristológico. Quando eu falo hino cristológico, é um hino que identifica Cristo. Paulo vai dizer aos Efésios: Jesus era de condição divina, mas ele não usou o seu ser igual a Deus para dar carteirada. Vamos traduzir para a nossa linguagem hoje. Jesus não usou o seu ser igual a Deus para dar carteirada, mas ele assumiu a nossa condição humana. Jesus sentiu a mesma coisa que a gente sente, inclusive medo. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sentiu medo. Ele se solidarizou com cada um de nós. Mas graças a essa obediência ao Pai, ele foi ressuscitado. Ele ressuscita, porque Deus é fiel à sua promessa. No Evangelho, e aí eu queria fazer uma referência à campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e amizade social. Nós vivemos tempos difíceis, gente. Não pode mais pensar diferente do outro, a gente se torna inimigo. Eu não posso mais dizer o que eu penso, porque se eu disser, já vai para as redes sociais e eu vou sofrer um linchamento social, um linchamento virtual. Vou ser linchado. Há alguns anos atrás, eu postei uma brincadeira, quem me conhece sabe das brincadeiras que eu faço, até o bispo entra na minha. E eu postei alguma coisa meio engraçada, uma mulher me rechaçou assim, me colocou para baixo. Aí eu respondi para ela: minha senhora, eu abro o Facebook para dar risada, porque se for para chorar, eu abro minha conta bancária. Aí eu choro. Parece que a gente não pode ser mais a gente, tem que ser o que o outro quer que eu seja. Quando a gente quer assumir uma postura de amizade social, eu respeito o que o outro faz. Não concordo, mas eu respeito. Nós precisamos aprender a nos escutar. Eu sou de um tempo, eu me formei na teologia em 1993, 97, 93 eu comecei. Eu me formei na teologia em 1997. E lá em São Paulo, onde eu estudei teologia, e minha família mora até hoje, lá em São Paulo era muito famoso os cursos de oratória. Tinha curso de oratória para tudo quanto é lado. Era o auge daqueles anos, final dos anos 1990. Aí eu falei que eu queria fazer curso de oratória. Falei para o meu reitor. Meu reitor falou assim: você já fala pelos cotovelos, o que você vai querer fazer curso de oratória? Mas eu fiz. Hoje eu digo para vocês, a gente não precisa de curso de oratória. A gente precisa de um curso de escutatória.
a gente não sabe escutar. A gente não gasta. Gente, nessas confissões, o que eu tenho aprendido, essa história de escutar a história do outro, escutar a dor do outro. Ontem eu perguntava para um jovem, ele me relatava, e eu dizia: qual é a sua dor? Eu estou sentindo uma dor em você, me fala da tua dor. Aí quando eu falei isso, ele desabou. Me fala da tua dor. A gente não tem tempo. Detesto conversa pelo WhatsApp quando é muito pessoal. Eu gosto de olhar no olho da pessoa. Mas a gente desaprendeu essas coisas básicas. Temos que criar a consciência de que precisamos viver como irmãos e irmãs. E o processo de morte de Jesus mostra bem isso. O que adianta ele falar quando todo mundo já queria condenar ele? Aliás, queria não, já tinha condenado. O que adianta falar quando existe preconceito? O que adianta eu falar quando todo mundo já me julgou? Jesus ficou quieto. Percebam que ele falou muita pouca coisa no evangelho de hoje. Porque as pessoas já tinham uma ideia dele. E já sabiam o que queriam fazer. Vamos matá-lo. Colocaram até testemunhas que os depoimentos não batiam. Tentaram de tudo para fazê-lo morto e o fizeram. Ninguém escutou o que ele tinha a dizer. E quando escutavam, o sumo sacerdote rasgou as vestes. Rasgar as vestes para o judeu é dizer: não quero mais te ouvir. Sou contra você. Nós estamos vivendo isso hoje. Num clima total de intolerância. Num clima total de revanche. É preciso, irmãos e irmãs, aprender a escutar, aprender a tolerar, aprender que nós somos irmãos e irmãs. E o fato de pensar diferente não me torna teu inimigo. Quando eu falo de amizade social nos cursos que eu dou por aí, eu uso o exemplo da Branca de Neve para mostrar a intolerância. Talvez vocês já tenham visto esse vídeo, ouvido esse vídeo, mas eu vou usar esse exemplo assim mesmo. A Branca de Neve, vocês lembram da história? Lembram, né? As crianças lembram, claro. É a rainha que vai diante do espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde o quê? Não, você é a mais bonita. Até o dia em que o espelho responde: é a Branca de Neve. O que acontece na sequência? A rainha vira bruxa, ela quebra o espelho. Moral da história: o que eu me transformo quando eu escuto aquilo que eu não quero? Hein? No que eu me transformo? A rainha se transformou em bruxa quando eu escuto aquilo que eu não quero. Construir a amizade social, indo contra essa mentalidade que inclusive está no evangelho de hoje: vamos matá-lo. E tudo aquilo que eu não consigo, né? Se você não for minha, não vai ser de ninguém, não é? E aí vem o feminicídio. Intolerância. É isso que nós temos hoje que tirar das nossas vidas. E fazer como o centurião romano. E aqui eu termino. O centurião romano foi o único que percebeu. Como é que é a fala dele diante da cruz? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Diante da cruz do Senhor, façamos como o oficial romano. Reconheçamos a Cristo como o Filho de Deus e, consequentemente, como aquele que nos salvou do pecado e da morte e nos trouxe uma nova vida. Nós somos felizes pela cruz de Cristo. Já que Ele teve que passar por isso, Ele nos salvou e nos deu uma vida nova, uma nova esperança. E é isso que nós temos que levar para as outras pessoas.
Mas eu queria voltar à pergunta inicial e deixar um tempo para a gente pensar. Um instantezinho de silêncio para a gente rezar. O que eu seria capaz de fazer por amor?